na semana passada, quando a gente estava discutindo o 8 de janeiro aqui no Central Meio, muita gente mandou mensagem perguntando se a punição para os envolvidos no 8 de janeiro não tinha sido muito grande e tudo mais. E o Pedro argumentou que, exatamente usando o paralelo com os Estados Unidos, que uma invasão ao Capitólio, por exemplo, que foi um escândalo de ataque à democracia que aconteceu lá, poderia voltar a se repetir, é mais possível que volte a se repetir lá do que uma coisa parecida com o 8 de janeiro se repetindo aqui. Então, antes de voltar para São Paulo para falar de pesquisa, queria te perguntar, falta um Xandão nos Estados Unidos? Na verdade, eu acho que falta justiça eleitoral nos Estados Unidos. A gente tem uma Suprema Corte que é muito mais forte do que a Suprema Corte americana. O judiciário brasileiro, no conjunto, você pode já incluir, inclusive, o Ministério Público, enfim, e outras instituições, assim, é o judiciário mais poderoso do mundo. Né? Porque o Supremo Tribunal, quem está no Supremo Tribunal Federal, tem um dos braços é a justiça eleitoral. A Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, também tem um instrumento de qual a gente fala pouco, mas é que eu acho que é quase que um nervo político do Supremo Tribunal Federal. Que não é nem só a jurisdição constitucional, o nervo político do Supremo Tribunal Federal é o fato de que ele funciona também como corte penal dos deputados, senadores e dos presidentes, entendeu? Então, isso dá ao Supremo um poder de barganha enorme também. E no Brasil você não tem a polarização que tem nos Estados Unidos. O sistema do brasileiro, como a gente viu nas últimas eleições, ele não é bipartidário, né? Você tem uma penca de partidos aí, é engraçado que certas coisas que às vezes parecem que impedem o país de ir para frente, o corporativismo, o poder corporativo de grandes instituições, eles fazem com que o Brasil também, assim, você não consegue ir muito rápido para frente, mas também você não consegue ir muito para trás. É um sistema que o Montesquieu chamava de os corpos intermediários, que é uma coisa que você fica empedrando o sistema. Né? Você cria estabilidade, de alguma maneira. É uma forma de estabilizar. Então, o Brasil tem esse judiciário muito forte. A maioria desse Supremo Tribunal Federal foi feito foi nomeado no tempo do Lula, do Fernando Henrique e tal. Ele tem um comprometimento com a Constituição que é muito forte, que é a base do poder desse tribunal. Você não tem, então, essa pressão institucional pela anistia, tá? Por isso que eu acho que esses planos do Bolsonaro, por exemplo, para conseguir uma coisa semelhante, dão com os burros na água, que não são os Estados Unidos. Né? Então, eu acho que a gente está numa situação melhor. É claro que a gente tem um movimento geral no mundo que todo mundo vai andando mais ou menos no mesmo passo. Aí você tem a subida da extrema-direita ou da direita radical, você tem o refluxo da esquerda, porque a antiga sociedade de classes, né, aquela coisa do antagonismo entre o rico e o pobre, esmaeceu em função de outros antagonismos que foram criados e tal. Mas o Brasil não atravessa esse sentimento de crise da identidade nacional, de hegemonia mundial que os Estados Unidos atravessam em função da emergência da China. Então, essa difusão do pânico, a sensação de decadência. A gente não tem a sensação de decadência do Brasil. Né? A gente tinha a coisa de que o Brasil era o país do futuro, na verdade. Né? O papo do Bolsonaro era um papo de decadentista, mas digamos assim, esse é um discurso que cola muito mais nos Estados Unidos do que no caso do Brasil. Né? Então, a gente tem que ver os paralelos, e dentro dos paralelos, as semelhanças e também as diferenças. Então, eu acho que a situação do Brasil, do ponto de vista da resistência das instituições e do eleitorado conservador reacionário, é menos perigoso para as instituições, sempre tem perigo, claro, né? Porque a gente tem também um exército aí que de vez em quando volta e meia pipoca, né? Aparece de novo. Quer fazer alguma coisa, quer trabalhar. Quer aparecer. Mas, enfim, a nossa situação é menos delicada que nos Estados Unidos. Certo. A gente tem participação aqui da Jade, que escreve pelo chat do YouTube e fala que o voto na Câmara, a leitura que ela faz é que parece que é votar numa estabilidade democrática, né, diante de todos esses acontecimentos que a gente vem mencionando aqui. E diz que, quem sabe, no futuro eles possam até modernizar esse sistema deles, né, que a gente está dizendo aqui, o Christian acabou de falar, parece uma explicação ali da República Velha aqui no Brasil. Agora, eu queria voltar a São Paulo, perguntar... Flávia e professora, sobre as pesquisas, né? A gente está com pesquisas muitíssimo apertadas
Eu queria saber da professora o quanto isso tem, o quanto a gente espera que realmente no dia, durante a apuração, né, que não leva um dia só exatamente porque é um sistema diferente aqui do nosso, então pode ser que demore vários dias, uma semana, enfim, o quanto essas pesquisas podem ser representativas do que a gente vai ver ali na apuração das urnas. Luísa, tem uma grande discussão sobre as pesquisas. Antes de entrar nas pesquisas, só complementando aqui a questão sobre a democracia nos Estados Unidos e quais são os temores, especialmente sobre a vitória do Trump, é que o Trump pode ser eleito, e se confirmado, né, o que tem algumas pesquisas demonstrado, inclusive, a eleição com uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, seria uma força política muito forte, né? E o outro elemento é que no dia 6 de janeiro, os mais velhos, né, os que têm cabelo branco, como eles colocam, conseguiram conter muitos dos ímpetos do Trump depois que saiu o resultado em 2020. Então, agora não teria, porque ele tem aliados, né, que são pessoas muito ligadas a ele e que isso deixaria ele muito mais aberto para fazer ações e até levar os Estados Unidos para um modelo mais autoritário, inclusive. Então, esse é o temor. Também é um problema para a Câmara, porque se ela é eleita, ela pode também ter um Congresso muito de oposição. Isso pode gerar um imobilismo e ela não conseguir levar as agendas. Então, os riscos estão dados aí, mas no caso do Trump, esse é o grande risco. E sobre as pesquisas, tem um baita debate nos Estados Unidos agora sobre o quanto essas pesquisas elas serão capazes de serão preditivas de fato. Você teve um aumento muito grande do número de institutos, número de pesquisas nos estados, porque como as pesquisas elas são e o resultado é muito estadual, então uma das ações feitas foi aumentar o número de pesquisas em estados decisivos. Então, a Pensilvânia teve aí muitos estudos feitos. Essa semana saíram outra rodada em cada um dos estados para conseguir diminuir o erro, ou pelo menos garantir que as bases estejam mais equalizadas. E um movimento que foi feito a partir de uma discussão técnica feita pela Associação de Pesquisa nos Estados Unidos foi reconsiderar os pesos eleitorais de grupos. Como teve muita mudança demográfica, então refazer os pesos. Então, isso é um ponto também que teve de mudança e agora testar se de fato essa situação consegue representar mais a sociedade. E o terceiro ponto é o eleitor que não vota, que é muito o eleitor, como acontece no Brasil também, o eleitor de direita e da extrema-direita, que tem uma grande desconfiança sobre as pesquisas e tende a não declarar o voto, e isso dá um viés nas respostas. Então, o que foi feito? Foi ampliado o peso para esse do eleitor trumpista. Então tem muitos analistas considerando que pode ser que as pesquisas estejam subestimando o eleitor da Câmara ou o eleitor do Trump. Então, a discussão tem muito uma discussão técnica, mas essa é um ponto. O valor gasto em pesquisa nos Estados Unidos é muito grande, são empresas muito fortes, e isso tem sido aí um ponto muito questionado para saber se vai ser se elas vão representar o resultado final ou se não, se tiveram erros, qual vai ser a necessidade de mudança. Mas tem um ponto que eu acho que é sempre bom lembrar, diferente do Brasil, existe um pool
de discussão técnico das empresas que fazem sondagens e fazem pesquisa. Então, terminada a eleição, eles definem um grupo técnico que avalia e vê quais foram os erros acometidos pelos institutos e propõe para que na próxima rodada eleitoral, que vai ser em 2 anos, nas eleições de meio de termo, para que se reajuste e se refaça as pesquisas. Mas eles têm o mesmo problema que nós, que é o questionamento sobre a qualidade e, de fato, como fazer pesquisas. Eu sempre digo o seguinte, a gente está falando de um instrumento que foi criado nos anos 50, então, e com uma sociedade que mudou muito e tecnologicamente mudou muito. Então, ela teria que pensar em novas formas de consulta e isso pode ser que esse seja o caminho para as pesquisas eleitorais.